Nós estamos hoje tendo a última mensagem da série de mensagens que nós denominamos Andar Contigo. Nossa ênfase para 2013 é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Essa é a nossa ênfase do ano de 2013 como igreja. E dentro desse tema geral, nós destacamos uma série de mensagens que nós denominamos Andar Contigo, que trouxe algumas mensagens para a gente, algumas palestras sobre como viver o cotidiano com Jesus. Nós falamos sobre vários temas. Falamos sobre devoção, o Ed trouxe a primeira palavra sobre devoção. Falamos sobre cura, o Ed compartilhou também sobre cura. E outros aspectos como perdão, conceder perdão, receber perdão. Daniel compartilhou sobre graça de Deus. Nosso intuito é ensinarmos a igreja e relembrarmos a igreja até o final do ano, de que vida cristã tem a ver com o nosso dia a dia. Vida cristã tem a ver com o nosso cotidiano. Eu sei que nós sabemos disso, não é uma novidade para nós. Mas a pergunta é se nós praticamos aquilo que nós acreditamos. Se a nossa vida cristã, se a nossa fé com Jesus tem algo a ver com o nosso dia a dia ou não tem. Por isso que nós fizemos essa série de mensagens que chamamos Andar Contigo, que procura trazer essa reflexão, trazer para nós esse desafio de andarmos o dia a dia com Jesus. E as implicações que isso traz para a nossa vida, nossos relacionamentos, os nossos negócios. E caiu para mim, já desde o início que nós planejamos isso, essa palavra de hoje que fala sobre oração. E para mim é um momento especial porque foi exatamente num período de oração em que Deus me confrontou com um erro na minha vida, que eu compartilhei domingo passado, e que Deus trouxe à luz aquele problema que eu tinha, aquele pecado que estava escondido há tanto tempo, e eu pude compartilhar isso e me libertar daquilo ali. Oração tem sido na minha vida algo que tem me desafiado. Por isso eu queria dizer que eu me sinto à vontade de falar sobre oração, mas não me sinto. Porque quando eu me debrucei na Bíblia a respeito do tema oração, eu cheguei à conclusão que nós deveríamos pelo menos fazer, eu diria assim, uma semana, uma conferência, né? Uma série de mensagens sobre o tema oração. Porque é algo tão rico e ao mesmo tempo tão desconhecido por cada um de nós. Porque poucos de nós vivem e praticam uma vida de oração assim como Jesus ensinou e com a palavra nos instiga. Oração para nós, quando você fala em oração, a gente pensa em várias coisas, né? Você pensa em orações de rotina. Por exemplo, eu aprendi desde criança de que eu devo orar quando eu faço minhas refeições. Então, sempre antes de fazer uma refeição, habitualmente a gente ora. Então, a gente ora antes de fazer a refeição, ora antes de dormir, alguns, né? Alguns oram quando acordam. Mas as orações, elas são muito diversas. Algumas são automáticas, a gente fala de cor. Eu lembro também, quando eu era moleque, eu tinha algumas orações que meu avô me tinha ensinado em alemão. Então, a gente sentava na mesa e antes da refeição, a gente orava aquela oração que eu só fui entender um pouquinho mais tarde o que significava. Mas era nosso hábito, e é um bom hábito orar. Mas oração tem a ver com rotina. Oração, às vezes, para nós, tem a ver com um sinônimo de necessidade. Eu oro quando eu preciso de algo, quando algo está acontecendo na minha vida. Quando eu estou doente, quando eu estou desempregado, quando eu tenho uma prova importante na escola, né? Eu lembro que na minha fase de 2º grau, por exemplo, eu não pegava num livro nunca. Era difícil pegar um livro para estudar. Mas a oração era forte antes da prova. Eu orava. Digo, Jesus, faz eu lembrar aquilo que eu ouvi na sala de aula. Necessidade, pavor, na verdade, né? Porque o conteúdo não estava muito fixo na minha mente. Eu não tinha suado, não tinha
feito a minha parte e queria que Deus fizesse um milagre na hora da prova. Ai, quem já não fez isso, né? Quem já não fez isso? Mas a gente acaba pensando que oração tem a ver com necessidade, tem a ver com algo que eu preciso. Mesmo nós cristãos, né? A gente está mais inclinado para orar quando as coisas estão mais apertadas para a gente. Ou quando a gente sabe de alguém que precisa. Daí a gente ora. Daí a gente ora. Eu temo que alguns de nós possam ter o que eu chamei aqui de presunção espiritual. O texto sobre oração que eu quero compartilhar com vocês hoje está em Efésios, bem no final de Efésios. Logo eu vou passar para vocês abrirem. Mas se você pegar a carta de Efésios, todo o livro de Paulo para a igreja de Éfeso, Paulo, que é um livro bastante doutrinário, Paulo ensina muitas coisas ali a respeito dos crentes. Ali diz que nós somos ricamente abençoados, que nós somos escolhidos pelo Pai, aceitos por Jesus assim como nós estamos e somos perdoados em Cristo. Fala que nós somos ricos em Jesus, fala da segurança da nossa salvação, fala que nós somos vivificados com uma nova vida, fala que nós somos objetos de uma graça eterna. Tudo isso fala ali em Efésios. Ele fala que nós somos uma obra-prima de Deus. Fala que nós estamos conectados com Deus numa união misteriosa e também conectados uns com os outros, que é aquilo que Jesus chama de igreja, uma união invisível, espiritual. Ele fala que nós somos templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita na gente, e fala que Deus opera através de nós com todo o poder. Sabe, mesmo que você não tenha lido o livro de Efésios, com o tempo, você vai aprendendo isso. O que a gente resume com a expressão segurança da salvação. Muitos de nós temos essa segurança da salvação. Sabemos que a salvação não se perde. Sabemos que Deus está com a gente. E com isso a gente acaba relaxando na nossa vida de oração. A gente acaba vivendo a nossa vida de oração de qualquer jeito. Eu não preciso mais orar. Eu sei que Deus está comigo. Está tudo tranquilo. Agora, talvez tem outras maneiras que você esteja encarando e vivendo oração. Não sei como é que tem sido a sua vida de oração. Eu sei como tem sido a minha vida de oração. E hoje, talvez, a gente possa, através dessa palestra e desse versículo que eu quero compartilhar, cada um de nós avaliar como é que vai a nossa vida de oração e o que significa oração para a nossa vida. A oração é essencial, assim como o ar que eu respiro. Quando um bebê nasce, a primeira coisa que a gente vê e observa, o pediatra observa, é se ele está respirando bem. Uma das características de um recém-nascido é a respiração. Eu lembro quando o nosso pequeno Thomas, eu posso falar dele porque ele não está aí, né? Ele está no retiro, ficou direto lá, nosso pequeno Thomas. Nasceu, o pulmão dele não estava maduro. Ele teve que ficar em observação, porque aquela transição, o amadurecimento do pulmão, não aconteceu logo que ele nasceu, o que é esperado de todo recém-nascido. Todo recém-nascido normal respira. Assim como todo recém-nascido espiritual também ora. Se você tivesse tido a experiência de se entregar para Cristo, longe de uma igreja, sem nenhum tipo de louvor e música ou adoração, longe da presença de um cristão, talvez você tenha entregue a vida para Cristo sozinho, talvez você tenha entregue a vida para Cristo sem ter a palavra de Deus por perto, e a palavra de Deus nos auxilia muito, mas existe uma coisa quando você nasce de novo que está ao seu alcance, que é a oração. Imediatamente, a primeira coisa que um recém-nascido espiritual fala, um nascido de novo, como se diz, um convertido, alguém que se entrega para Cristo, a primeira coisa que essa pessoa faz é orar. Faz parte de alguém que nasceu de novo. Assim como alguém que nasceu da carne, nasceu da sua mamãe, precisa de ar para respirar,
Assim, alguém que nasceu de novo precisa da oração para sobreviver. Não existe um sem o outro, é impossível. O ar está ao nosso redor, assim como a presença de Deus. Quando eu respiro com a maior facilidade, porque eu faço isso desde que eu nasci. A respiração é algo vital para mim. Eu preciso me esforçar para não respirar. Assim deveria ser com nós. Nós deveríamos nos esforçar para não orar. Por que é que será que nós nem precisamos nos esforçar para não orar? Sabe, a gente às vezes chega em casa de noite e diz assim, eu estou cansado, foi um dia pesado. Mas tu nunca diz assim, eu estou tão cansado que vou parar de respirar hoje. Não vou respirar mais. Vou deixar assim do jeito que está. É impossível. A respiração faz parte da nossa vida. O melhor exemplo que eu achei para a oração é a respiração. A oração é a respiração da nossa alma, a respiração do nosso espírito. É assim que nós falamos com Deus, é assim que nós ouvimos a Deus, é assim que o nosso relacionamento com o Pai acaba criando uma liga, uma intimidade, uma coesão, uma unidade. Você também não cresce com intimidade com o teu namorado, ou tua namorada, ou teu vizinho, se você não se relaciona através do diálogo, da conversa. Você não conhece a pessoa, você só reconhece ela, mas acaba não tendo uma intimidade. Quem não está em oração, aquele crente que não está em oração, está numa luta constante contra a sua própria natureza, sua natureza espiritual. Como é que você quer andar com Deus se você não tem uma vida de oração? Se você não está orando, você está prendendo o teu fôlego espiritual. E quantos de nós não estamos assim? Se você não ora, você está fadado a morrer espiritualmente. Seja o que isso significa. Talvez você esteja fadado a ter derrotas na sua vida. Talvez você esteja fadado a não reconhecer erros que você comete. Talvez você que não ora esteja fadado a não conhecer o Pai com toda a intimidade com que Ele quer se revelar a você. O fato é que oração é fundamental para a vida daquele que nasceu de novo. Nascer espiritualmente e não orar é como se fosse possível um bebê nascer e não respirar. É possível? Não. Não é. Eu quero compartilhar com vocês um versículo. E eu quero fiz de propósito que fosse só um versículo, apesar de que se você abre o Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento falam sobre oração praticamente. Porque eu queria que você tivesse na mente a respeito desse versículo, guardasse isso na sua mente para essa semana, refletisse a respeito disso, porque andar com Deus é ter uma vida de diálogo com Deus, onde você fala e você escuta o Senhor falar. Andar com Deus é orar. É orar. Então, abra sua Bíblia para Efésios 6, versículo 18. Se você não tem Bíblia, você pode abrir aqui, você pode olhar aqui na tela, eu coloquei aqui no slide. Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa é a passagem central hoje. Esse é o tema que eu quero conversar com vocês hoje. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Todas as ocasiões. Isso é a versão NVI. Mas hoje eu não tenho costume de fazer isso. Eu quero trabalhar com vocês uma outra versão. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, que é a versão mais antiga, ela é de 69, da década de 60. Porque nessa tradução,
ele pega exatamente como está lá no grego, exatamente como está no original, e ele traduz exatamente com as mesmas palavras que está no original. E ali diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por que é que eu quero usar essa versão? Porque nessa versão aparece 4 vezes a palavra todo, como no original. Então, eu quero me apegar nessa pequena palavra todo, e quero explorar com vocês por que é que Paulo dá tanta ênfase para a oração e insistindo que a oração tivesse sempre presente com toda a súplica, toda a perseverança, toda oração por todos os santos. O que significa esses 4 todos que Paulo está usando aqui? A primeira que eu quero olhar com os irmãos é orando em todo o tempo. Todo o tempo tem a ver com frequência. Todo o tempo tem a ver com a gente viver o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e estar em espírito de oração. Está pensando em Deus, está pensando naquilo que nós estamos fazendo. Frequência tem a ver com orar de manhã, orar de tarde, orar de noite. Quando você ora? Orar de madrugada. Não sei quem já teve essa experiência de acordar de madrugada e orar. Às vezes eu consigo, mas a oração é muito curta, porque eu durmo logo e não sei nem o que eu orei depois. Mas isso tem a ver com frequência, né? Orar bastante, orar em todo o tempo. Mas é mais do que isso. Eu acho que oração em todo o tempo tem a ver com relacionar Deus ao nosso cotidiano. Tem a ver com ter uma consciência clara de que Deus está comigo, quer onde eu esteja. Seja trabalhando, visitando um cliente, na fila do banco, no Procon fazendo uma reclamação porque algo aconteceu, sentado em casa, no quarto, conversando com meu filho, uma conversa difícil, fazendo minha declaração de imposto de renda. Deus está sempre comigo. Orar em todo o tempo tem a ver com aquela consciência, aquela certeza de que Deus não está nesse lugar onde eu estou aqui hoje. Deus habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Igreja é reunião dos cristãos. Quando os discípulos de Jesus se reúnem, isso é a igreja. A igreja não é esse lugar. Deus não habita em um lugar feito por mãos humanas. Então, orar em todo o tempo significa termos a consciência de que Deus está com a gente. Entender que aquilo que eu estou fazendo, fora desse ambiente, Deus está comigo. Então, se você acorda de manhã, você pode olhar pela janela e dizer assim: coisa boa. Hoje tem um dia de sol. Que bom que não está chovendo. Obrigado, Deus, por esse dia tão maravilhoso. Quando você sai de casa com o carro e pega Sertório, e pega pouco trânsito, você podia estar orando assim, dizer: Senhor, que maravilha, Sertório hoje com pouco trânsito, eu não acredito. Né? Tendo consciência da presença de Deus, talvez você lembre do teu vizinho, que é uma pessoa bacana, gentil, assim como nós temos lá no prédio, né, Suzy? Mas que não conhece ainda o amor de Jesus, e quem sabe eu posso orar por esse vizinho, dizendo: Senhor, que esse vizinho um dia, ele conheça o amor de Jesus como eu conheci. Senhor, o Senhor tem sido tão bom para mim. Por que esse vizinho não pode também conhecer Jesus? Jesus deu exemplo. Você abrir sua Bíblia, não precisa abrir agora, em João 17, você vai ver uma oração cumprida que Jesus fez. Eu lembro que quando era jovem, bem criança, logo depois de me converter, aos 9 anos de idade, eu estava lendo o livro de João, o capítulo 17 de João foi o capítulo que eu li e chorei, porque eu descobri que Jesus já tinha orado por mim antes de eu conhecer a Ele mesmo. Jesus, que era Deus, orava. Jesus se retirou em Mateus 4 no deserto para orar e jejuar, buscar a presença de Deus antes de começar o ministério dele. A Bíblia diz no Novo Testamento que várias vezes os discípulos acordaram de manhã, cedinho, e Jesus já não estava mais lá. Ele tinha se retirado para orar.
Jesus, no final, antes de ser crucificado, ele ora para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua que prevaleça. Jesus deu exemplo, ele orou em todo o tempo. Nós precisamos aprender, assim como Jesus, a relacionar aquilo que nós fazemos no dia a dia com Deus. Parece que nós temos uma capacidade incrível de separar, né, a nossa vida cristã, a nossa fé em Jesus, o nosso novo nascimento, com a nossa vida cristã, com o nosso cotidiano, aliás, com o nosso dia a dia. Pode atender. E não, são a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa. Então, todo o tempo tem a ver com frequência, mas com uma consciência de que Deus está comigo em todo o tempo e de que as coisas acontecem debaixo da soberania de Deus, debaixo do controle de Deus. Deus não esqueceu de você e nem vai esquecer. O segundo todo diz assim: toda oração e súplica no Espírito. Toda oração tem a ver com vários tipos de oração. A gente pode orar de pé, pode orar sentado, pode orar em voz alta, pode orar sentado, pode orar deitado na cama, podemos orar em silêncio, podemos orar tomando banho. Qualquer momento a gente pode orar. O Daniel, o Ed, no início do culto, falou assim: a gente vai orar, então você não precisa nem fechar o seu olho. A gente não precisa fechar o olho para orar. Mas eu prefiro, porque eu me concentro melhor. Então, toda oração quer dizer, qualquer tipo de oração vale. Não tem uma maneira certa de você orar. A única coisa que a Bíblia instrui a gente, Jesus diz assim, que a gente não deve usar de vãs repetições. Porque alguns ficam orando a mesma coisa, decorado, e seguidamente, repetindo. Então não é esse tipo de oração. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre o conteúdo da oração, mas a oração deve ser algo que a gente faz em todo o tempo e de maneiras variadas. Quando a gente aceita Cristo e se torna filho de Deus, a gente começa a aprender isso, né? Você chega aqui a primeira vez, não sei, você que está caminhando com Jesus há pouco tempo, você acha que tem um jeito certo de orar, não acha? Como é que a gente ora? Tem esse jeito? É aqui dentro que ora? Tem que vir aqui para orar? Essa aqui é a casa de oração? Então a gente acaba tendo essas dúvidas, né? A oração não precisa de ter um jeito certo de fazer. Nós podemos orar em qualquer tipo de oração. Ajoelhados, de pé, pode até ser decorado, desde que seja de coração. Agora, ali fala também de toda oração e súplica. Súplica. O que vem à tua mente quando tu pensa em súplica? Na minha mente eu vejo no tempo que tinha reis, né? Então estava o rei sentado no trono, assim, todo poderoso, e eu vejo alguém então, um vassalo como nós, assim, entrando assim na presença do rei e suplicando para o rei, né? Então a súplica tem a ver com uma atitude assim de por favor, né? De humildade, uma atitude de por favor, faça isso, de insistência, de urgência, algo assim que você está esperando muito que aconteça, né? E a súplica tem uma característica, para mim, que é um pedido mais específico, porque quando você está passando por um aperto, ou você sabe de alguém que está passando por uma situação difícil, você acaba se concentrando naquela situação e acaba orando com uma forma mais específica, né? Olha, Senhor, eu queria orar pelo Daniel Sipe, né, que é missionário, eu queria orar pela Camila, que é a esposa. Aí você lembra deles aqui na frente, tem 2 filhos, e você começa a orar, olha, estão em Belém, e a súplica tem a ver com essa oração um pouquinho mais detalhada. A gente pode fazer orações gerais. Senhor, obrigado por tudo, por esse dia. A minha filha, Rebeca, eu tenho procurado ensinar ela a orar. Normalmente é eu ou a Suzy que fazemos ela orar, mas a oração dela é meio assim: Senhor, obrigado por esse dia. Sempre começa assim. Sempre começa igual. É de noite, né? Mas ela está orando pelo dia.
E aí ela repete, obrigado, cuida da Oma, né? Do Andreas, do Thomas. Ela dá uma checada no coração dela, ver se ela passou um dia bem. Normalmente não passou. E perdoa os meus pecados, né? Mas a oração da Rebeca é genérica. Ela tem 4 anos de idade, vai fazer 5. A Rebeca não consegue, assim, lembrar que ela xingou e brigou com um dos irmãos, não vou citar nomes aqui, né? Ou que gritou com outro irmão, ou que desobedeceu o papai e a mamãe, né? A maturidade espiritual nossa caminhada com Cristo, nossa relação crescente de intimidade com Deus permite com que a gente se torne mais específico. A gente possa detalhar melhor a oração. A súplica, ela tem essa característica da urgência, aquela coisa que você faz assim, um coração cheio, Senhor, me ajuda aqui, e aí você detalha por isso, por aquilo, né, com toda súplica, faz parte disso. Precisamos, nesse aspecto, estar atentos às nossas necessidades, porque não é raro, gente, a gente termina o dia dizendo assim, Deus, obrigado por tudo hoje. Então a gente tem que aprender a ser atento às nossas necessidades e também às necessidades dos outros. Senhor, cuida do CIP do pessoal lá. Não, vamos ser um pouquinho mais específico, né? Um pouquinho mais detalhado. Agora diz ali, toda oração e súplica no Espírito. No Espírito. E eu quero explorar um pouquinho com vocês o que significa orar no Espírito. Eu creio que na mente de muitos de nós que somos crentes há mais tempo, a gente acaba pensando em algo transcendental, né? A gente acaba pensando, a oração no Espírito deve ser uma oração que você está assim, falando em línguas, você está num transe assim, né? Paulo orou no Espírito, né? A gente está assim, né? Eu acho que não. Pode ser assim. Você pode orar no Espírito e falar até em línguas, mas não é disso que está falando aqui. E eu quero explorar um pouquinho com os irmãos o que é orar no Espírito. Ali fala que nós devemos orar no Espírito Santo, dentro da ideia de que Deus está no controle, não com o nosso espírito. Tem a ver com orar de acordo com a vontade do Espírito Santo, não tanto com a nossa vontade, porque nós também temos um espírito, né? E a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe o que a gente precisa. Pelo menos a gente acha, né? Então, orar no Espírito tem a ver com isso. Orar no Espírito tem a ver com orar de acordo com o reino de Deus, e não com o nosso próprio reino. O reino de Deus tem a ver com Ele, o Pai, estabelecendo a vontade dEle em nossa vida, nossa família e naqueles que nos circundam. Na grande família, na cidade onde nós vivemos, no nosso país, que venha o teu reino. Se você olhar os evangelhos, Jesus fala muito do reino de Deus. A gente quer o nosso reino. A gente quer as nossas coisas. Eu quero decorar minha sala melhor, quero trocar meu sofá. Né, Suzy? Uma TV também, a gente está precisando, no nosso reino, uma daquelas fininhas que, né? É melhor de ver o jogo lá, muito melhor. A oração no Espírito tem a ver com dizer, Pai, seja feita a tua vontade, como Jesus orou. E não como a minha vontade seja feita. Então, orar no Espírito tem a ver com conhecer a mente de Deus, saber aquilo que Deus planeja, aquilo que Deus tem para a nossa vida aqui e depois que terminar a nossa vida aqui, quando nós estivermos com Ele, né? E debaixo desse guarda-chuva de desejos de Deus, da vontade perfeita de Deus, nós caminharmos em sintonia com aquilo que Deus quer. Por isso que Romanos fala que o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai, porque nós não sabemos como orar, porque nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar, porque a gente ora, né, egoisticamente. Jesus diz, vocês oram e não recebem, porque vocês oram, o Tiago fala isso, né? Vocês oram para satisfazer seus próprios desejos. Abra comigo João 14. João
14, versículos 13 e 14. Ali diz assim, João 14, versículos 13 e 14, diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Quem está falando aqui? Jesus. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Daqui, dessa passagem, vem aquela ideia que nós oramos sempre no final da oração, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu quero trocar o carro nesse final de ano, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu quero um emprego melhor, em nome de Jesus, amém. E aí eu peço aquilo que eu quero e digo assim, em nome de Jesus, amém. E a gente ora assim, eu orei assim. Mas olha a instrução, Jesus está dando a instrução para os discípulos dele. O que está acontecendo aqui, nesse contexto? Jesus está no finalzinho do ministério dele, já mais para o final. Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo para os discípulos assim, ó, eu estou indo embora. Eu vou para o Pai. Como assim tu vai embora, dos discípulos? Sim, eu estou indo embora. E aí, nesse contexto, Jesus está ensinando que vai mandar o Espírito Santo, capítulo 14, capítulo 15, 14, final do 14. E nesse contexto, onde os discípulos estão se despedindo, estão atônitos, estão preocupados com a vida deles, estão preocupados que Jesus vai embora, Jesus está dizendo assim, ó, não fiquem preocupados, porque aquilo que eu pedi para vocês fazerem aqui, o ministério que eu estou delegando para vocês fazerem, o testemunho que eu quero que vocês façam, a pregação que eu quero que vocês façam, a mensagem do reino que é urgente, Jesus vai voltar, Ele morreu na cruz por você, a mensagem do reino que é urgente, vocês vão poder fazer se vocês fizerem em meu nome. Se vocês pedirem isso em meu nome, eu farei. Olha o versículo 13, diz assim, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Olha o filtro aqui. Orar no Espírito tem a ver com nós entendermos qual é a vontade do Pai. E a glória deve ser para Jesus. Você não vai receber a bênção que você quer se isso não der glória para Jesus, só para teu benefício. Não vai. Você até pode conseguir. Então eu percebi, estudando sobre oração, que nós temos uma visão muito pequena e estreita a respeito do reino de Deus. A gente não está entendendo muito bem o que significa reino de Deus. Nossas orações são muito centradas em nós. É para a glória do Pai. Então, quando é para a glória do Pai, nós podemos orar em nome de Jesus, amém. O que significa orar em nome de Jesus, amém? Significa orar que aquilo que Jesus quer, eu também quero. Significa entender a vontade de Jesus e dizer assim, é para lá que eu quero ir. É aquilo que eu quero fazer. Ok, Jesus? É isso aí? Orar em nome de Jesus tem a ver com isso. Talvez a gente tinha que aprender a terminar a nossa oração dizendo assim, Pai, eu te peço isso, seja lá o que você estiver pedindo, porque eu sei que é o que Jesus desejaria para a glória de Jesus. Aí muda. Vamos combinar de mudar esse no final da nossa oração? Em vez de nós orarmos assim, em nome de Jesus, amém, a gente ora assim, Jesus, ou Pai, eu te peço isso, porque eu sei que é isso que Jesus pediria para a tua glória. Estamos afinados? Estamos afinados. Amém. Amém. Muda, hein, gente? Muda completamente. Então, isso está me pegando muito, a ideia de andar contigo e orar. Nós estamos andando com Deus e estamos orando o quê? Do que nós estamos? Nós estamos orando. Orar no Espírito significa orar conforme a vontade do Pai, não contra a vontade do Pai. Jesus em João 17, quando orou, Ele orou por nós, pelos discípulos. Mesmo Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, Ana, aquela mulher desesperada que queria ter um filho, lembra dessa passagem?
Ana estava desesperada, mas como ela começa a oração dela? Glorificando a Deus. Ela pede o filho, mas primeiro ela olha para Deus e diz assim: Pai, que coisa maravilhosa, o Senhor é tremendo. Não existe outro Deus como Tu, Pai. Não existe outro Deus como Tu. O terceiro todo de Efésios fala assim: toda perseverança e súplica. A ideia de Paulo aqui é que nós devemos ser perseverantes na oração. E aqui eu lembro de uma conversa que eu tive algumas vezes com meu pai. Eu e meu pai, a gente trocava uma ideia assim sobre oração, e ele dizia, a nossa dúvida era assim: por que é que a gente tem que repetir nossas orações se Deus é onisciente? Se Deus sabe do que nós precisamos, certo? Basta orar uma vez. Está falado? Jesus pegou o post-it ali, colocou no mural, e quando for o tempo certo vai responder. Eu não preciso ficar orando toda hora. Né? Então a gente chega para algumas pessoas na igreja aqui, diz assim: Vasti, olha, essa semana eu vou orar por ti todos os dias. Daí Vasti diz assim: duvido, todos os dias. Né? A gente fala isso: eu estou orando por você. Orou uma vez. Né? Então, por que a gente tem que orar com toda a perseverança? O que tem a ver com a gente orar várias vezes? Né? Eu coloquei umas passagens aqui, porque você vê no Novo Testamento, você vê todo mundo falando de orar sempre. Orar sempre, nunca desanimar, que é a primeira ali, quem fala é Jesus. Em Lucas 18, versículo 1. Jesus diz para os discípulos assim: vocês devem orar sempre e nunca devem desanimar. O que está acontecendo em Lucas 18? O que está acontecendo ali? Jesus está dizendo que ele está indo para a cruz. Jesus está se despedindo dos discípulos. E a oração, nesse contexto, Jesus diz: orem e não desanimem. Eu estou indo embora, mas fiquem firmes comigo. Vocês não vão estar sozinhos. Vocês percebem que a oração é uma oração que vai dos discípulos para o coração do Pai? Não é uma oração horizontal. Não é uma oração que, olha, desanimem e orem por vocês, que Deus vai suprir as necessidades de vocês. Não, a oração tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o reino. 1 Pedro 4,7. Pedro exorta a gente a nos dedicarmos sempre à oração. Dedicação. Gente, pensa no que é dedicação. Em que é que você se dedica no teu cotidiano? A minha esposa, eu sei que ela se dedica muito lá em casa com a roupa. Ela é muito zelosa com a nossa roupa. Aquela máquina de lavar não desliga, ela fica ligada várias vezes por dia. Ela se dedica a isso. Ela tem uma dedicação. Isso é dedicação. Eu admiro ela, está sempre ligada nisso. A que você se dedica? Você. A que você se dedica? Ao trabalho? Ok, tá bom. Pode ser que isso seja uma dedicação. Mas fora o trabalho, o que você se dedicar é você ter aquilo como algo especial, ter aquilo como uma prioridade na tua vida. Dedicação tem a ver com, eu não vou abrir mão disso. Dedique-se à oração. A gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente ora na refeição, na hora silenciosa e deu. Paulo diz ali em 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Orem continuamente. Nós precisamos, através da oração, a oração, o diálogo com Deus, estar alertas, vigiando, atentos àquilo que está acontecendo. Porque se você não estiver atento com aquilo que está acontecendo na sua vida e ao redor de você, você pode naufragar na sua fé, nos seus relacionamentos, na sua vida com Deus. A oração é essencial para você estar atento espiritualmente. Como eu falei antes, a gente deve orar especificamente. A súplica tem a ver com coisas específicas. Então eu quero ser específico também, quando fala de toda perseverança e súplica. Eu sei, por exemplo, que tem mulheres que têm orado por seus maridos, que gostariam e sonham por um lar diferente.
E são mulheres que têm sistematicamente orado por seus maridos. Eu sei de pais aqui presentes que têm dificuldade com seus filhos, por uma razão ou outra, e têm orado, suplicado a Deus, orado em detalhes, fervorosamente. Eu lembro um testemunho, dia 31 do ano passado aqui, de uma família que teve o seu filho de volta, e a alegria de ter o filho de volta, né? Agora deixa eu perguntar para vocês, vocês têm orado por suas esposas, maridos? Esposas, vocês têm orado pelos seus maridos? Esposas pelos maridos? Casais, vocês têm orado por seus filhos? Eu oro às vezes pelos meus filhos com a Suzy por causa de nota. Proteção. O Thomas especialmente foi assaltado já 2 vezes, voltando da escola para casa, proteção. Você tem orado para que seu filho tenha uma vida com Jesus genuína, reino, orar no Espírito pelo seu filho, dizer assim, Pai, guarda o coração do meu filho, para que esse meu filho te conheça de todo o coração. Você tem orado por alguma pessoa que é íntima sua, amiga sua, e que não conhece Cristo? E dito assim, Deus, essa pessoa, eu gostaria tanto que essa pessoa te conhecesse. A minha vida mudou, a vida dessa pessoa vai mudar. Você tem orado por alguém? Você tem orado pela sua futura namorada? Você tem orado pelo seu futuro namorado? Você tem orado com o seu namorado e com a sua namorada? Por que não? Por quê? O que acontece com a nossa vida de oração? Nós ficamos tão ocupados com o nosso dia a dia, com nossas responsabilidades, com o nosso trabalho. Nós somos gente, nós somos um povo gaúcho, é um povo que não falta o serviço, não chega atrasado, é responsável, veste a camiseta. Isso traz um certo estresse para a gente, né? Um peso de responsabilidade. E aí acaba que chega em casa, tem problemas em casa para resolver, tem o cotidiano, o dia a dia. E a oração acaba ficando para trás. Eu não tenho tempo para isso. Se a oração é aquilo que ventila a minha alma, ventila o meu espírito, que é fundamental para a minha vida, como que eu posso dizer que eu sou alguém que nasceu de novo e não tenho uma vida de oração? Isso é uma incoerência. O que acontece com a gente? É tão bom quando a gente sai um pouquinho, faz como Jesus falou ali em Mateus 6, vamos para o nosso quarto, nos trancamos ali, fechamos a porta e temos um tempo a sós com o Pai. Dizendo, Pai, eu estou aqui diante do Senhor, eu quero conversar contigo, está difícil. Ou eu estou alegre, muito obrigado por isso que aconteceu, muito obrigado pelo dia de hoje, o Senhor tem sido bom para mim. Você tem conversado com seu Pai? Você tem aberto seu coração para o seu Pai? Me chamou a atenção, isso que eu digo que oração é um negócio que a gente tem que gastar uma semana para entender. E também a minha conclusão é que nós estudamos muito e praticamos pouco. Se nós praticássemos mais a oração, nós não precisaríamos estar estudando tanto, porque nós íamos aprender na prática. Jó, quem foi Jó? Um homem, não existe outro igual que sofreu tanto como ele na Bíblia, não é? Esse homem perdeu tudo o que ele tinha. Bens, esposa, filhos. Ganhou uma doença. E Jó foi visitado, acho que talvez a pior coisa que tenha acontecido é pelos amigos dele, né? Os 3 amigos chatos de Jó. Nós conhecemos a vida de Jó. De um modo geral, sabemos que Jó foi um cara muito sofrido. Eu reparei no capítulo 42 do livro de Jó, versículo 10. Ouça o que diz ali na Bíblia. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava por seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Orar com toda perseverança e súplica
É entender que eu não sou o moto principal da minha oração. Eu não sou o personagem principal da oração, mesmo não deveria ser. Jó, ele tinha todo o direito do mundo para orar por ele, porque esse cara tinha perdido tudo e todos. O que Jó faz? Ele ora pelos seus amigos. Gente, orar no Espírito é você estar completamente arruinado e você está orando pelo reino, pelo teu irmão. Porque enquanto Jó fazia isso, olha o exemplo, Deus restituía a ele o que ele tinha. Deus estava abençoando, ele estava sendo um canal de bênção de Deus na vida das outras pessoas. Enquanto Jó orava, Deus mudou a sorte dele. Deus nos transforma, queridos, através de uma vida de oração. Há um mistério de Deus escondida numa vida de oração. Há algo espetacular escondido numa vida de oração. Pastor Ivênio deu uma pincelada rápida no retiro de casais sobre o mistério da oração, algo que nós não exploramos muito. E ele disse, eu gostaria de um dia ensinar aquilo que eu tenho aprendido sobre oração. Nós tivemos o curso aqui com o Ricardo Barbosa, em que ele abriu a palavra em cima de Mateus 4 e estudou conosco, refletimos juntos sobre o tempo que Jesus saiu no deserto para orar. 40 dias ele orou e jejuou. E como que a batalha espiritual esteve muito presente na vida de Jesus naqueles dias. Como uma frase que eu vi, algo que Satanás mais teme é um crente simples como nós, de joelhos. O diabo olha e diz assim, pá, esse aí eu já perdi. Então, acho que nós temos muito que aprender ainda a respeito de oração, de vida de oração. Agora tem o último todo aqui. Diz ali que nós devemos orar por todos os santos. Em Romanos 12, 5, Paulo diz ali que nós somos muitos, mas nós formamos um só corpo. Pensando em mim, um só corpo. E cada membro do corpo está ligado um ao outro. Você está ligado, você aí que não conhece aquele lá, você está ligado àquele lá. Aquele lá está ligado ao outro ali. Nós somos interligados, porque nós somos membros de um mesmo corpo. Né? Isso é igreja. Igreja é isso. Paulo aos Efésios fala também de família de Deus. Família tem a ver com isso. Pensando na minha própria casa, é impossível que... eu lembro quando o Thomas me ligou e foi assaltado. Né? Bateram nele. 7 meninos menores que ele bateram nele. Me tirou, eu saí fora de mim, eu estava no banco sendo atendido ali, eu perdi a concentração, eu queria sair correndo, me deu um ataque de choro, porque algo tinha acontecido com alguém da minha família. É impossível acontecer algo com alguém da família e a gente não ser afetado. A gente é sistemicamente unido, nós somos um corpo. Dizem que você derrotar um soldado, né, numa batalha, basta você colocar um espinho no pé dele, ou a unha encravada dele, na bota, no coturno, pegar. Porque se tiver com a unha inflamada ali, encravada, você acabou com o soldado. Minou ele, minou a energia dele, minou o psicológico dele, minou... Então você vê como um pequeno espinho no pé afeta todo o corpo, paralisa o corpo. Por isso que Paulo diz assim, nós devemos orar por todos os santos. Todos, porque nós estamos profundamente ligados. Não há como separar uma coisa da outra. Por isso que eu precisei, domingo passado, vir aqui e compartilhar com os irmãos aquilo que tinha acontecido comigo. Porque nós somos um só corpo. E você sabe que alguém, depois do culto, chegou para a Suzy e disse assim, Suzy, quando o Roger estava compartilhando ali, eu me lembrei no retiro de homens, naquele sonho do tio Albino, que falou que tinha muita sujeira aqui. Quem estava nesse retiro, lembra desse sonho do tio Albino e dessa profecia que ele nos deu. Muito sujeira, pecados escondidos. Essa é uma razão de que nós não oramos pelo Espírito.
Porque há coisas ocultas em nós, que nós conscientemente escondemos, conscientemente ocultamos. Mas nós precisamos orar por todos. Essa ordem está em Tiago 5,16. Diz ali, orem uns aos outros, orem uns para com os outros, para ser descurados, né, diz ali. Né? A oração ali está muito ligada à cura física e também a perdão de pecados. Mas olha essa expressão aqui, orar uns pelos outros significa comunicar a Deus as necessidades, as preocupações ou mesmo os pecados dos nossos irmãos, pedindo ao Senhor que Ele haja em benefício desses irmãos para realizar a sua vontade. Nós, como família de Deus, a gente precisa saber o que está acontecendo. É um privilégio poder compartilhar com uma pessoa que está do meu lado uma necessidade que eu tenho, um aperto do meu coração, algo que não vai bem na minha vida. Talvez até seja uma coisa feia que eu preciso compartilhar, uma coisa que eu fiz de errado, que não está muito legal. Talvez uma coisa que não está legal e que eu estou lutando por algum tempo por isso. Mas nós precisamos criar situações em que nós, como família de Deus, nos sintamos à vontade para poder compartilhar aquilo que está pesado para a gente, aquilo que nós precisamos ter força de Deus para superar. E eu creio, como Paulo diz, tende por motivo de alegria o passardes por provações, não é assim que ele fala? Por que alegria? Porque, em última análise, o propósito de Deus para cada um de nós aqui é formar o caráter de Jesus Cristo em nós. Jesus tem um plano para nós, para você. O Pai tem um plano para você, que é formar o caráter de Cristo em você. E se para isso você precisa, às vezes, se Deus precisa lidar conosco de uma forma firme e forte, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Né? De novo, Suzy, essa semana eu vi o esforço dela para começar a dar frutas para a Rebeca. Frutas. Eu estava no quarto e vi um berreiro na sala. Não, porque não, porque não, porque não. Eu falei, nossa, a Suzy deve estar torcendo o pescoço dela, né? Mas não, ela estava tentando dar uma fruta para a Rebeca. A Rebeca estava lutando com uma maçã, uma bergamota grande assim, você tira um gominho, né? E ela deu aquele gominho para ela e aquilo era um negócio que ela preferia uma barra de chocolate, claro, né? O pai precisa dar certa dieta para o seu filho, para que aquele filho cresça com saúde, bem, com os nutrientes e os ingredientes que o pai, aquele que nos formou, conhece tão bem. Então, orar por todos os santos significa a gente saber que alguns de nós passam por uma provação, por uma situação, porque Deus está trabalhando neles aqui. A situação é importante, mas há um propósito do reino de Deus que é acima dessa situação. Quando eu passo por um desemprego, por exemplo, eu já tive desempregado. Parece que o mundo está caindo sobre mim e só eu tenho esse problema. E sabe qual é a minha reação? A minha reação é me esconder. Eu não quero encontrar ninguém, eu quero ficar em casa, eu não quero falar com ninguém. Quando eu vinha para cá, eu sentava lá no fundinho, tal, e terminava, eu vazava antes do... Porque eu não quero falar com ninguém. Essa é a nossa reação. É normal. Mas como família, você não conseguiria fazer isso em uma família de 5 pessoas, consegue? Eu perdi o emprego, pai, não vou para casa hoje. Eu perdi o emprego, pai, eu vou voltar só quando achar o emprego. Você não consegue fazer isso. Então, que tipo de família nós estamos... Você entendeu? Orar uns pelos outros tem a ver com a gente caminhar junto. Quando um não consegue, o outro põe a mão no ombro do outro e a gente vai caminhando. Hoje eu estou forte, estou podendo ministrar para o coração dele, orar por ele. Amanhã ele está forte, ele vai me dar o ombro, ele vai me ajudar. Igreja tem a ver com isso, nós somos um só corpo, nós temos que aprender a orar uns pelos outros.
Melhor situação que isso acontece é no grupo pequeno. No grupo pequeno é um ambiente joia. Nosso grupo lá, a gente tem um pacto, né? O que for conversado ali, aquilo que for comentado ali, é ali que morre. É só nós, não vaza dali. Então a gente pode abrir o coração com confiança, que a gente sabe que aquelas pessoas que estão ali vão interceder por nós, vão orar por nós. Eventualmente telefonar, ou a gente vai poder ter um contato na semana, mas a melhor expressão dessa liberdade que a gente tem é no grupo pequeno. A gente às vezes pode vir aqui também, ter um momento de oração, mas o grupo pequeno é o melhor lugar onde as necessidades dos outros aparecem e a gente pode colocar diante de Deus e dizer assim: Deus, realiza a tua vontade na vida do Roger. O Roger está sem emprego, precisa sustentar a família dele, mas tem algo mais que o Senhor quer ensinar para o Roger? Estabeleça o teu reino no coração do Roger. Que essa experiência de desemprego, Pai, possa ajudar o Roger a conhecer mais e melhor a tua pessoa, Pai. Orar no Espírito é orar assim. Lembrar sempre do reino de Deus, com o Pai. Como você avalia a tua vida de oração? Eu venho na igreja, o pessoal que fala, coloca o padrão lá em cima, saio daqui dessa reunião frustrado, porque o padrão é muito alto, eu não consigo chegar lá, né? Eu não sei o que você está pensando. Eu estou de consciência limpa porque isso não é uma ideia boa minha que eu tive ontem. Eu estou tentando compartilhar para vocês a respeito do coração do Pai para o coração de vocês. O Pai está dizendo para nós: orem sempre. Orem com toda súplica. Orem uns pelos outros no Espírito. Como tem sido a sua vida de oração? Sabe, eu acredito que muitos de nós chegam até Jesus, conhecem Jesus, porque a sua vida está uma bagunça. Relacionamentos complicados, situações difíceis, desânimo, desgosto, buraco no coração desse tamanho, né? E elas vêm para Jesus e Jesus recebe elas assim. Mas algumas pessoas ficam paradas ali, querem resolver suas necessidades, e assim que isso está tranquilo, elas também estagnam no relacionamento delas com Deus e param. É o que a gente tem chamado, às vezes, de uma relação com o pai utilitarista, né? O pai é útil para mim quando eu tenho uma necessidade. Quando o pai não tem necessidade, o pai não... tá bom, está ali, eu estou aqui, estou numa boa, né? Como é que está a sua vida de oração? Você tem gasto tempo assim, tranquilo com Deus, abrindo teu coração, colocando tua família? Sobre o que você tem orado? Como é que anda o conteúdo da tua oração? Dá uma avaliada. Faz um exercício com a tua esposa em casa, com o teu marido. Vamos dar uma checada, o que nós temos orado? Só necessidades nossas? Na nossa cozinha, nós ainda não temos, mas falta só imprimir. Eu fiz uma tabelinha assim, com os dias da semana, de segunda até domingo. Eu sei que Matias e Simone tem isso, eu vim na casa deles esses dias, né? Então eles têm ali a semana deles, e embaixo da semana eles têm orações específicas por várias pessoas. Eu olhei uma vez lá e vi meu nome, agora ultimamente eu não tenho visto mais, mas pode botar de volta, tá? Mas está aí uma ideia de colocar num lugar que você senta com a família, faz uma tabelinha de oração, e ora por situações específicas, e escreve a lápis, porque quando Deus responde, você pode ticar do lado como Deus respondeu, ou você apaga, coloca outro pedido ali. Deus ouve, Deus responde, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, como é que está a sua vida de oração? Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Andar com Deus tem a ver com outro patamar de oração, que certamente não é esse que nós estamos tendo.
de orar antes das refeições, orar ao final do dia. É mais que isso. É em todo o tempo, com toda súplica, é no Espírito e é por todos. Uma oração no Espírito é uma oração que não para em você, ela passa por você e começa a orar por outras pessoas. Você começa a se preocupar com outras pessoas. Uma oração no Espírito é uma oração altruísta. Nós queremos praticar isso. E queremos terminar esse momento com tempo de oração. Nós queremos que você possa vir à frente e queremos orar por você, talvez naquela área que você precisa. Eu não sei qual é, eu vou fazer uma oração geral aqui. Mas como a Bíblia manda orar por todos os santos, aqui, em família, é o lugar onde nós podemos fazer isso também. Não só aqui, mas também aqui. Então, se você tem algum motivo de oração, alguma razão que você gostaria de colocar diante de Deus, simbolicamente vindo aqui, dizendo assim, Pai, essa situação eu quero colocar diante do Senhor nesse momento. Eu quero que o Senhor haja na minha vida. Eu quero que o Senhor traga libertação para mim. Traga um caminho, traga cura, traga um emprego, traga o teu reino na minha vida. Eu estou com minha fé meio séquida, né? Vem aqui à frente. Eu quero de forma especial, quero chamar aqui o Natan e o Nicolas. Pode vir com as namoradas. Eu falei para eles esses dias que eu queria muito... Peguei eles de surpresa, né? Natan e Nicolas são dois irmãos. Perderam 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, o seu pai, o Vilmar. E há 6 anos atrás perderam a sua mãe. São jovens órfãos. E nós, como família de Deus, queremos orar sobre a vida deles, pedir a graça de Jesus sobre a vida deles. E nós, como família, fazendo isso, ao olharmos para eles, nós vamos poder dar uma palavra de ânimo, de estímulo, uma palavra de conforto para eles. Amém. Natan, vem cá. A Lili também. O Nicolas, eu não vou aí por causa do microfone. Cadê o Nick? Está chegando, né? Esses 2 meninos aqui são valentes. Eles estão sem pai, sem mãe agora, mas estão com a gente aqui, certo? Nós amamos vocês e somos uma família, tá bom? Quero que vocês vejam eles, porque quando vocês virem eles no corredor por aí, o olhar de vocês vai falar muito ao coração deles, tá bom? Vocês podem descer ali também. Eu não sei qual foi a razão que te trouxe aqui à frente. Não faço a mínima ideia. Mas eu quero que tu saiba que Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Você não é alguém desconhecido para Deus. Você é alguém que Deus ama. Você é alguém que Deus ama tanto que Ele deu o seu único filho por você e por mim. E isso para que Jesus nos reconciliasse com o Pai. Que nós andávamos longe. A Bíblia diz que andávamos como ovelhas sem pastor. Pai, Tu conheces o coração de cada pessoa aqui, Senhor. Tu conheces as dúvidas que passam, as lutas que enfrentam. Talvez tenhamos aqui pessoas com a fé quase extinguindo. Talvez algumas pessoas com a esperança minguando. Eu não sei o que
passa no coração dessas pessoas aqui. O que eu sei é que Tu chamas a todos nós para Te seguirmos, rompermos com qualquer religião e entregarmos nosso fardo pesado a Ti. Porque Tu diz assim: vem a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei da Tua palavra. E o nosso fardo às vezes é um fardo religioso, é um fardo de uma fé apática, de um relacionamento contigo que esfriou. Talvez alguns aqui nem tenham um relacionamento contigo ainda, Pai. Mas o que Tu convidas a gente é a gente se entregar ao Senhor. Porque o Teu fardo é fácil de levar. Tu és manso e humilde de coração. Tu és o Deus que todos nós sonhamos um dia. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Que nós possamos, cada um de nós, nos entregar com confiança ao Senhor, Pai. Eu peço que cada um aqui, nesse gesto simbólico de vir à frente, possa estar orando no sincero, no escondido do seu coração, com toda a sinceridade ao Senhor. Porque o Senhor ouve todo aquele que Te busca com sinceridade. Eu oro por Tua bênção, eu oro por Tua restauração, eu oro por reconciliação aqui. Eu quero orar por pessoas que se entreguem a Ti e se encontrem contigo aqui, de uma forma a serem salvas pelo poder de Jesus. E assim, nós encerramos esse momento de oração, agradecendo já, Pai, por fé, por tudo que o Senhor fará na nossa vida, Senhor. O Senhor é um grande Deus. O Senhor habita no alto e sublime trono, mas também no abatido e contrito de espírito. Glória a Deus por esse Deus tão poderoso e tão querido, tão pessoal que nós temos. Nosso Pai amado. Aceita a nossa oração, Pai. Aceita nosso gesto de fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.